Hello guys! Mais uma aula aqui com o professor Benhu. Estamos aqui agora para falar de Simple Past Tense. Lembrem-se que a gente estudou Simple Present Tense, que foi aquele presente simples que a gente tinha visto, certo? Ações do presente. Eu falei para vocês que a aula 6, 7 e 8 seriam sobre tempos verbais. Então a gente pegou a 6, fez sobre presente. Agora a 7 estamos fazendo sobre passado. A próxima será sobre o futuro e pegaremos os 3 tempos verbais mais comuns, mais vistos e mais utilizados. Tá tranquilo? Então, se arrume aí na sua cadeira, tá? O que você precisar anotar, pause o vídeo para você fazer as anotações necessárias e poder estudar bacana. Bom, como a gente tem a definição aqui, nós temos Simple Past Tense, que vai ser a tradução de passado simples ou a forma do passado simples. A gente tem a definição, usado para falar sobre ações passadas com foco no tempo em que elas ocorreram. Então, a gente vai focar em quando e não na ação em si. E para isso a gente vai ter algumas palavrinhas depois que a gente vai adicionar, certo? A gente tem 3 formas para poder alterar os verbos e colocá-los no passado simples, certinho? Então, a gente tem aqui essas 3 formas e a gente vai colocar os exemplos para você ver o tanto que é fácil, o tanto que é útil. Então, por que eu coloquei isso aqui, professor? Mais esse regular aqui? Não estou entendendo. Esse regular é para você saber que quando você for estudar passado simples, você tem verbos regulares, ou seja, eles vão ganhar essa terminação de forma padrão, e os verbos irregulares, que nós não iremos trabalhar. Você vai trabalhar só com os verbos regulares, para você ver que toda vez que você encontrar uma frase ou dentro de um texto, em algum contexto, você encontrar essas terminações dentro de verbos, quer dizer que são verbos que estão exprimindo alguma coisa, falando sobre alguma coisa no passado. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu tenho verbos comuns, verbos convencionais, como o verbo work, que se você pegar lá no seu dicionário, você vai ver que é também o significado do verbo trabalhar. Então, vamos montar uma frase com o verbo trabalhar? A gente tem usado bastante ele? Vamos colocar aqui, ó. Bom, professor, montei a minha frase, fiz o que você falou para eu fazer. Coloquei dentro do meu verbo, a terminação é de. O que mudou? Agora mudou tudo. Porque o que você anteriormente usava como presente, como eu trabalho, ou eu trabalho hoje, ou talvez até eu estou trabalhando hoje, você agora tem para o passado. Então a frase já mudou o sentido, não mudou? Ficou I worked. I worked. Quer dizer que eu trabalhei, que dia? Aqui eu tenho uma palavra que exprime quando eu trabalhei, que foi ontem. Então, I worked yesterday. Então, eu trabalhei ontem. Olha aqui, note que esse verbo, ele pegou apenas o acréscimo de ed. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos pegar um verbo terminado em e. O verbo terminado em e, eu não preciso acrescentar um ed, já que ele termina em e. Bom, eu estava atravessando a rua ontem e ao invés de eu salvar aquela clássica velhinha, ela que me salvou. Eu não estava atento, eu estava distraído, ela me puxou, então ela salvou a minha vida. Vou pegar o verbo save e vou colocar aqui dentro da nossa frase. Olha, she. Agora eu estou usando ela vai ser o sujeito da minha frase. She saved. Vou colocar aqui de outra cor para você ver que agora acrescentamos apenas a letra D, para falar que o verbo save, salvar, não está sendo usado no presente, mas sim no passado. Professor, e quando aconteceu esse fato? She saved my life. Ela salvou a minha vida. Posso usar a palavra ontem de novo? Posso. Yesterday. Posso usar yesterday novamente. Posso falar que ela salvou a minha vida ontem. Então, note que aqui eu só precisei acrescentar a letra D para mudar todo o sentido da minha frase. Era uma frase que poderia estar no presente, mas agora, acrescentando isso, ela ficou uma frase no passado. Tá tranquilo? Recapitulando, estamos trabalhando com terminações que mudam o tempo verbal de presente
para passado. ED, professor, e esse ED aqui? Olha o verbo study. Eu tenho o verbo estudar, certo? Você provavelmente essa hora está estudando. Então, eu vou colocar aqui a frase. Você, detalhe, você também deve ter estudado ontem, não estudou? Então, vamos colocar essa frase aqui no passado. Professor, como que eu faço? Olha o verbo terminado em Y. O verbo terminado em Y ele vai seguir uma regrinha diferente. Bom, eu não preciso só acrescentar ED, professor? Não. Nesse caso, eu vou ter que tirar o Y. Bom, ele está bem aqui. Eu vou tirá-lo daqui. Ele não existe mais. E eu vou substituí-lo por IED. Essa é a única forma que eu tenho de troca de letras. Aqui nas de cima eu não precisei trocar, eu só precisei adicionar. Na regra do Y eu preciso tirá-lo e colocá-lo fora da minha palavra, fora do meu verbo, trocar por IED. Aqui no caso eu tenho o verbo study, é um verbo regular, ficou studied. Quer dizer que você, que está me assistindo, você estudou. You studied a lot. Você estudou muito. Você estudou muito. Posso colocar um advérbio? Posso colocar um advérbio de tempo sim. Posso falar que eu estudei muito ontem, que você estudou muito na semana passada. Lembrando que você está falando só de ações que aconteceram no passado. Tranquilo? O presente a gente já tinha visto, agora a gente está vendo no passado. Essas são as formas afirmativas. Então, vamos colocar mais um exemplo aqui. Essa frase, se você notar, você vai entender que ela está falando de algo no presente, não está? Tá, professor, por quê? Porque não tem nada que se refira a ela como passado. Até agora, que é o que você está aprendendo. É o que? Adicionando o nosso ED, certinho? Acrescentou ED, mudou a frase. Totalmente, professor. Agora você trocou o sentido da frase. Aquilo que você faz não é mais aquilo que você faz. Agora você fez. Olha aqui, ó. We walked around the park. Quer dizer que nós caminhamos. Nós caminhamos no passado ao redor desse parque aqui. Adicionando apenas um ED, você viu que a gente trocou todo o tempo verbal da frase. Posso usar novamente verbos terminados em Y. Por exemplo, vou montar uma outra frase aqui com essa regra do Y, que é a mais diferente um pouco. Então, vamos pegar aqui, ó. Olha essa frase. She. Eu vou colocar o verbo no presente, do jeito que você acha no dicionário, você que vai trocar isso aqui para mim. Ó, she cried all night long. Então, ela chorou a noite inteira. Ela chorou a noite inteira. A razão, ninguém sabe. Ela chorou a noite inteira. Mas aqui, professor, não tá chorou. Aqui tá chora. Realmente. Por quê? Porque a gente ainda não fez a regrinha dele. Professor, qual que é a regrinha dele mesmo? Vamos tirar o Y e vamos colocar a terminação adequada para esse verbo, que é um verbo de terminação Y. Agora vai ficar IED. Agora sim, a sua frase está gramaticalmente correta. Ela chorou. Você pegou o verbo e fez o acréscimo necessário, a substituição necessária. Tudo bem? Tá tranquilo até então? Então lembre-se, você está estudando o Simple Past Tense. O Simple Past Tense ele vai falar sobre ações que aconteceram no passado e, eventualmente, ele vai te dar uma palavrinha que indica passado para falar que a ação não é tão importante quanto o tempo, mas sim que o tempo ele é mais relevante do que a ação verbal. Então, as frases sempre vão focar mais em quando aconteceu e não o que aconteceu. Então aqui a gente tem essas frases para poder mostrar que a gente pode até adicionar outras palavrinhas. Por exemplo, nós caminhamos ao redor do parque quando? Professor, posso colocar a noite passada. Last night. Posso? Posso. Agora eu estou querendo frisar que o tempo ele é muito mais importante do que a própria ação. Tá tranquilo até então? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente vai adicionar sempre D
ou ED ou IED. Esses verbos que vão receber são verbos chamados de regulares no Simple Past Tense. Tranquilo? Qualquer dúvida, dá uma voltada no vídeo, anota aquilo que você precisar anotar, certo? Que aí você vai ficar fera em Simple Past Tense. Obrigado, galera, e até o próximo.